Fala aí, pessoal. Aqui é o Rafa Vulcani. Essa semana pra gente bater um papo sobre... Como é que eu falo direito? É DEI, DEI? Em português se fala DEI ou todo mundo fala DEI? Eu não tenho certeza. A maioria das pessoas começam a falar DEI, né? Mas DEI. o DEI é muito difícil de você ouvir por aqui, sabe, Rafa? Mas o DEI que a gente tá falando é sobre... A gente vai falar sobre programas, a importância, a força e gerar umas discussões aqui sobre todo o conceito de diversidade e inclusão dentro do ambiente profissional. Boa parte da motivação dessa conversa é de um ano passado para cá, ou uns 2 anos para cá, a gente tem visto muitas empresas abolindo programas de diversidade e inclusão por diversos motivos diferentes. E aí também queria gerar um pouco de provocação em cima do porquê cancelar um programa como esse, o que leva, né, uma empresa a cancelar um programa que deveria fomentar a diversidade e inclusão dentro dos seus times, dentro da sua estrutura, da sua governança, e para a gente bater um papo sobre isso. E aí, para isso, hoje, estamos aqui, Pedrão, de volta para bater um papo com a gente mais uma semana. Fala aí, Pedrão. Fala aí, pessoal. Tamo aí, tamo na área, vamos lá para mais uma conversa. Sempre um prazer estar aí com vocês. Valeu. E hoje, convidado super especial, Jorge, vou deixar você se apresentar aqui. Valeu, Rafa. Jorge Proice, né, de Brasília, professor do Rafa, tive a honra de ser professor do Rafa aí na disciplina de gestão de stakeholders, né, Rafa? E tive essa honra de ser chamado aí pelo Rafa para participar desse podcast, né, do meu Café Primeiro, falando sobre um tema que é bem legal, um tema também cheio de controvérsias, né, e polêmicas aí no tema, né, mas vamos aqui tentar trazer uma visão lúcida do tema e primeiramente, né, um tema que é necessário, tá? É isso aí, show de bola. A honra é nossa, Jorge, você está aqui batendo esse papo com a gente hoje. E como eu comentei contigo já, né, boa parte da motivação para a gente estar fazendo esse assunto hoje é o que eu vi na aula, que a gente debateu, os conhecimentos que você compartilhou com o pessoal lá. Então, obrigado de novo por ter aceitado aí nosso convite. Maravilha, Rafa. Eu que agradeço de novo pelo convite. Vamos nessa, então. Se eu posso puxar o papo, né? Se eu posso começar. É sempre assim, né? A gente fica, nesse tipo de assunto, a gente fica meio naquela de... É fácil polemizar. É fácil entrar numa postura até combativa com relação à diversidade, inclusão, esse tipo de assunto. E, assim, acho que a galera que escuta a gente, acho que já sabe qual a minha posição. Eu imagino que eu sou totalmente a favor desse tipo de movimento, porque eu acho que ele traz a força que precisa do lado que está desbalanceado da balança. E eu vou tentar o máximo aqui hoje, não polemizar o ponto de vista, mas passar uma visão mais instrutiva, mais qual o racional por trás do porquê eu defendo esse tipo de programa. E daí, claro, Jorge, Pedrão, queria muito ouvir a opinião de vocês. Mas eu parto da premissa de que se a pessoa é contra ou ela não é necessariamente a favor de um programa de diversidade e inclusão, é porque eu vejo assim que, da nossa perspectiva, a gente tem que ter um entendimento que a gente é cego com relação a dificuldades que os outros passam. Então, o que eu quero dizer com isso? Uma pessoa branca dificilmente tem entendimento do que uma pessoa negra passa. Uma pessoa de uma classe privilegiada, uma pessoa que tem certas
não são vantagens, mas tem uma postura social que oferece menos desvantagens a ela. Ela naturalmente não vai entender a perspectiva ou vai ter um nível de empatia que leva ela a entender 100% o que os outros passam em situações de dificuldade. Um exemplo muito bom que eu vi disso uma vez, uma analogia. Tinha uma galera participando era um programa sobre consciência de inclusão e diversidade, e era uma corrida. Só que antes da corrida da largada, tinham lá, sei lá, 20 pessoas, 30 pessoas. O cara que estava meio que coordenando todo o evento, ele falava assim, ó, se você não é branco, você dá 2 passos para trás. Se você não cresceu com seus 2 pais, ou pelo menos com uma figura paterna, materna na sua casa, você dá mais 2 passos para trás. Se você nasceu numa família que não tinha todas as refeições no dia, 3 refeições por dia, dá 2 passos para trás. E assim, ele ia colocando as pessoas na posição de largada da corrida em posições de desvantagem, de acordo com o volume de dificuldades que aquela pessoa teve na vida dela, seja ela racial, social, financeira, qualquer que seja. E isso, sabe, sempre ficou na minha cabeça como uma boa analogia de como entender que nem todo mundo sai do mesmo ponto. E então, movimentos como esse, que trazem força para diversidade, inclusão, esse tipo de programa social, eles, na verdade, é como se você tivesse uma balança naturalmente torta para um lado, e esse programa vem fazer uma força extra para você equilibrar essa balança e colocá-la num patamar onde todos possam participar da mesma forma. Não sei se eu fui claro no que eu quis dizer. Totalmente, Rafa. Foi bem claro Posso, também. posso emendar? Ou Manda ver. Pedro, mando ver, então. Rafa, é assim, como você bem disse, é um tema que as pessoas costumam ser 8 ou 80, né? Ou você realmente engaja as pessoas, ou as pessoas realmente são contra o assunto, né? E aí a gente pode pensar em várias formas, né? E essa tua analogia aí do vídeo, eu também vi esse vídeo e eu acho que é muito impactante, né? A forma de que nem todos são iguais, né? Todos nascemos iguais perante a lei, digamos assim, né? Só que a gente sabe que nem todos partem, né, do mesmo local, né? Do mesmo lugar. E assim, eu trouxe alguns números aqui pra gente chutar essa bola aqui. São números Legal. ali. Você, Rafa, você é brasileiro, né? Mas está em uma outra realidade hoje, né? Então, eu acho que até pra gente. E hoje, com certeza, onde você está, né? Vem se tornando também um país, né? Que tá batendo de frente com relação a igualdade, né? Digamos, igualdade, a diversidade, está indo contra coisas que foram construídas, né, com anos de luta, né, de ativismo, né, e hoje tem acabado um pouquinho, né, para a gente não levar muito pro, né, porque Ah, se ah, você é contra um lado, assim, você já é taxado pelo outro lado, né, não existe mais meio termo, né. exato. Exato. Então, eu trouxe alguns números aqui que são essenciais, tá, Rafa e Pedro, para a gente debater. É, dados assim, em cima do censo, né, do último censo do IBGE de 2022, né, a gente tem uma população parda entre 45,3% da população brasileira, né, que supera a branca em 3 pontos percentuais, né, onde a população parda é de 92 milhões, enquanto a branca é 88 milhões, né, e a população preta representa 10%, né, desse nosso país, né? E a gente Uhum. sabe ali, né, da desigualdade no trabalho, tanto para a pessoa preta, né, a dificuldade de estudo, né, de problemas sociais que essas pessoas enfrentam, as mulheres principalmente, né? Muitas das vezes aqui no Brasil ainda existe a diferença salarial, né? O homem ganha mais, né? Sendo Uhum. que a mulher às vezes recebe muito menos, né? E cargos de liderança, às vezes a mulher não consegue alcançar esse cargo de liderança. Pessoas com deficiência também são outras pessoas ali que são vistas de uma forma, né? Poderiam ser vistas como um valor maior. E até, de certa forma, né, Rafa e Pedro,
é chato você ter que criar lei para você ver alguém, né? Você perceber que alguém está ali, né? Uhum. Mas assim, é melhor ter uma lei do que não ter nada e essa pessoa virar algo invisível, né? Então, são números aqui importantes para a gente começar a falar, né? E eu acredito de verdade, tá, Rafa? Tudo aqui que você trouxe ali de introdução, eu acredito que a gente ainda precisa galgar bastante, né? E essas organizações que têm encerrado ali as suas iniciativas de DEI, né? Vou falar aqui no português, né? De diversidade, equidade e inclusão, né? Precisam talvez rever ou até a forma com que talvez a globalização vem passando hoje, né? De que, cara, eu preciso ter uma política menos inclusiva porque é mimimi, né? Tem toda aquela historiazinha aí, né? Que as pessoas não sabem, talvez valorizar, né? As lutas sociais, as lutas de pessoas que não tiveram as mesmas oportunidades que a gente, talvez, tá? Conectado com os números que você passou, eu moro aqui em Atlanta hoje, né? Uhum, E Atlanta, até um tempo atrás, eu não sei se esse número ainda é real, eu vi isso tem alguns anos já, mas Atlanta era a única cidade nos Estados Unidos que não tem a maioria branca uhum, como população majoritária. E uma das coisas que mais me atrai na cidade ela é um caldeirão cultural. Tem uhum. toda carrega toda a herança do movimento do Martin Luther King, tudo que aconteceu aqui na cidade. A gente teve até a chance de conhecer o museu. Cara, você olha assim, tanto trabalho, tanto esforço que foi tomado, que foi feito há décadas atrás para tentar gerar um movimento, uma consciência, começar um processo de mudança cara, e movimentou tanta gente, até durante o nosso passeio no museu, eu aprendi da relação que o Jimmy Carter, que era o presidente daqui na época, tinha com o Martin Luther King e os movimentos que eles criaram juntos. Assim, você comentou que os Estados Unidos hoje passa por um momento de pouco suporte, para dizer o mínimo, né, com relação a movimentos de diversidade, equidade e inclusão. Cara, assim, eu não vou pôr pano quente nessa situação atual, né? Para mim, os Estados Unidos hoje vivem o maior período de idiocracia da história desse país. A lógica, o bom senso, foi tudo jogado no chão, pisado, tacado fogo e repetido tudo isso depois. Que até é difícil tentar racionalizar alguma coisa do porquê essas coisas estão sendo feitas, fora esses movimentos contra estão acontecendo, fora puro interesse ideológico de uma pessoa ou duas pessoas, sem realmente olhar o todo, o crescimento do país como um todo. Então, assim, é até difícil colocar um parâmetro do porquê está acontecendo e tentar racionalizar em cima disso. Mas o que eu acho triste no meio disso tudo, e assim, de novo, né, nesse movimento de diminuição de suporte a esses movimentos de DEI, é porque as empresas que vão atrás, você vê que muitas vezes elas vão atrás do cancelamento, da abolição desses programas por lobby junto a esse movimento político. Não porque ela realmente não acredita que o movimento funcione ou porque o programa não trazia benefícios à empresa, mas por lobby e apoio a esses movimentos políticos que estão tomando conta dos Estados Unidos hoje. Na verdade, Rafa, assim, perfeita a tua colocação. Não sei se você é, conhece aí, ouviu, viu no museu e tudo mais, né? A Declaração de Atlanta, né? Tem todo esse peso, né? Em relação às políticas sociais e tudo mais, né? E assim, cara, e tudo isso, né? Chancelado, entre aspas, por uma falsa liberdade de expressão, né? Você vende que liberdade de expressão é falar mal do outro, né? É ser racista. Hoje eu vi uma declaração, né, do nosso amigo Laranja aí, seu presidente aí, que condenou a Alemanha, da Alemanha estar ali sendo dura com o nazismo, né? Com pessoas que falam sobre nazismo. Cara, eu sei que eu tô entrando numa outra vertente, mas parece que não tem nada a ver, mas tem a ver, né? Porque a partir do momento, como você trouxe aí,
empresas que estão fechando esses programas, essas iniciativas, elas estão chanceladas por movimentos, né, que se escondiam talvez ali porque existem práticas regulatórias, né? No caso do Brasil, por exemplo, né, a gente tem ali cotas, né, organizacionais até para abatimento em impostos, né, impostos e tudo mais, né? Então, mas a partir do momento que o discurso muda, cara, eu não preciso ser inclusivo porque eu tenho meu direito de, né, minha liberdade de expressão, entre aspas, né? De fazer Uhum. besteira, eu tenho uma liberdade de fazer besteira ou uma liberdade de ser ignorante, né? Ser idiota. Eu acho que é mais um selo, né, que alguns governos aí tentam implementar, né, e tudo mais. Bom, primeiro eu ia comentar em cima do que você introduziu, né, Vulcani, que eu penso que o ser humano tem uma capacidade muito grande de julgar as situações, né? E a gente sempre julga com a nossa ótica, né? Com o nosso olho, com a nossa experiência, com o nosso passado, né? Digamos assim. E a gente faz isso com muita facilidade, né? E eu vejo nesses programas de, de diversidade, equidade e inclusão uma importância muito grande nesse sentido, né? De trazer a reflexão, porque a gente, ser humano, vive no modo automático rotineiramente, né? E se a gente não tiver alguns despertadores na nossa rotina, no nosso dia a dia, na nossa sociedade, né? Para fazer ou para gerar minimamente essa reflexão, a gente vai simplesmente se esquecendo de muita coisa, se esquecendo até mesmo de refletir em cima da situação das pessoas, do colega do lado e tudo mais, né? E a gente vai se esquecendo, aí entrando também naquilo que vocês estavam comentando, das dificuldades que a gente tem hoje, até mesmo no âmbito político, né? Dessa bipolarização que normalmente a gente está envolvido nessas questões, onde o bom senso está sendo também completamente esquecido, né? Está sendo completamente deixado de lado, assim como eu penso que uma coisa está diretamente ligada à outra, né? No caso, que é essa facilidade que o ser humano tem em simplesmente ignorar a possibilidade de se colocar no lugar da outra pessoa ou de tentar minimamente enxergar a situação como a outra pessoa está enxergando. A gente, no ambiente de projetos, enfim, aí falando de pessoas, a gente fala muito hoje em dia de empatia, né? De se colocar no lugar da outra pessoa, de tentar sentir as dores que aquela pessoa sentiu ou que está sentindo. Por mais é um esforço, né? Dificilmente a gente vai chegar na dor que de fato aquela pessoa sente, mas é um esforço em tentar se colocar no lugar daquela pessoa, né? Então eu vejo que uma coisa está muito ligada à outra, essa facilidade que nós temos em julgar e em passar por cima desse exercício da empatia, da reflexão e de se colocar no lugar das pessoas, linkado diretamente com uma grande falta de bom senso nas situações, né? A gente pode, como eu vinha dizendo, tem o grande exemplo aí os grandes exemplos políticos atuais, mas a gente tem diversas situações, até mesmo no nosso dia a dia de sociedade, né? Quantos exemplos a gente poderia pegar, por exemplo, no trânsito, né? Em que as pessoas simplesmente ignoram qualquer regra ou qualquer bom senso de convívio em sociedade ou de convívio no trânsito, né? Então, isso é uma coisa muito simples. Agora, você imagina se a gente parar para olhar o passado das pessoas, o que essas pessoas tiveram no exemplo que você, né, deu na introdução,
que essa pessoa teve de educação, quais oportunidades ela teve, se ela teve uma família que deu, né, mínimas condições ali para ela se desenvolver. Enfim, a gente poderia, né, extrapolar em muitas questões essa reflexão. Mas eu vejo muito essa, até de maneira mais assim abrangente, eu diria, não tão no detalhe como vocês comentaram, mas essa falta de, de reflexão e essa facilidade do ser humano em julgar as situações com os próprios olhos e essa grande falta de bom senso que a gente vive, parece que em muitas esferas, né, da sociedade, do mundo como um todo. Um ponto que você pegou, Pedrão, que eu gosto bastante, eu acho que é primordial para tudo isso, é a questão da empatia. Uhum, E a gente fala muito isso no âmbito profissional, né? Assim, num tom talvez mais fácil, mais leve, de ser empático com o colega de projeto, entender o que está acontecendo, que talvez não tenha tanta ramificação e seja tão complexo quanto a empatia no convívio social mais abrangente. Mas ah, eu imagino que a gente tem que ter em mente, eu acredito que a gente tem que ter em mente que a empatia ela é um exercício constante. uhum, Não é uma coisa que eu treino, aprendi, eu sou uma pessoa empática. Não, porque cada pessoa que a gente conhece, cada pessoa tem com seu background diferente, com a sua história diferente. Ela vai exigir de mim perspectivas e habilidades empáticas diferentes para poder entender e me conectar com aquela pessoa. De certa forma que eu também entenda como ela enxerga as coisas e que dificuldades que ela passa para que eu possa criar mecanismos, e isso é uma das coisas para mim mais importantes para, por exemplo, um líder de projeto, entender que uhum, mecanismos eu posso criar da minha posição de, entre várias aspas aqui, privilégio, que eu estou liderando o projeto, para facilitar a vida da minha equipe, das pessoas que trabalham comigo, seja no âmbito pessoal ou profissional dentro desse ambiente de projeto, para poder as coisas acontecerem de forma mais natural e tranquila para todo mundo. Então é um exercício constante. E eu exatamente. entendo que quebrar essa inércia, né, sair do meu pilar de cristal aqui, que está tudo tranquilo, para ir defender um outro, puta, gera estresse, gera cansaço, não sei o quê, mas esse é o segredo da coisa. A gente ir atrás disso para tentar se conectar o máximo possível para que as coisas fluam melhor. A gente não prega tanto que ambiente diverso de trabalho, né, que eu tenho pessoas de vários países, várias culturas, ele é sempre muito mais rico, porque eu tenho sempre inputs diferentes de pessoas com históricos diferentes, experiências diferentes, que enriquecem muito mais aquele ambiente. Uhum, Mas se todas essas pessoas não se sentem confortáveis para falar, se eu estou num ambiente tradicionalmente masculino, tem lá poucas figuras femininas, elas se sentem acuadas às vezes, ou um pouco assim, mas com mais dificuldade de dar opinião. Não tiver uma pessoa ali no meio desses caras que sabe, puxa e fala, não, quero ouvir a opinião de vocês. Eu uhum, quero saber também o que passa na cabeça de vocês, qual a opinião que vocês têm. E provocar essa quebra de inércia. A gente sim. nunca sai desse modelo, dessa mesmice. Perfeito. Porque aí entra, você complementou bem o que eu estava tentando exemplificar, né? Mas é muito fácil do ser humano simplesmente ignorar o convívio do lado, né? Ou a pessoa do lado. A gente é Não é muito, meu problema, né? exato. Eu vou viver minha vida, vou fazer as coisas do meu jeito, sem se importar com o coleguinha do lado, né? É muito natural esse egoísmo, né? Do ser humano no ser humano. E a gente precisa, cada um na sua profissão, na sua função, nos seus desafios. Nós, principalmente, falando do meu caso, né, como gerente de projetos, que a gente está à frente e tudo mais, a gente tem que estar com esse despertador a todo momento ligado. E como você bem disse, a empatia ela é um exercício constante. Eu não preciso escolher momentos para praticar a empatia. Eu preciso praticar a empatia aqui dentro de casa, a hora que eu entro no carro para ir até o trabalho, aí dentro da empresa, a hora que eu estou executando minha atividade profissional, quando eu me deparo com uma determinada situação aí dentro do projeto que exija uma atuação mais incisiva, de repente, para quebrar um pouco
desses bloqueios que a gente tem aí causados pelo, né, nesse exemplo que você deu, de repente, uma sala que tem apenas uma única mulher e todo o restante do colegiado é homem, né? Como que será que essa mulher está se sentindo? Então, cara, é um exercício constante. A gente não pode ignorar tudo isso, né? Não tem como. Ô Pedro, você trouxe um fator interessante aqui, falar sobre eu ignoro o colega do lado, né? E para nossa área de tecnologia, eu considero que é algo quase que frequente, né? Para quem está numa posição de gerência e tudo mais, né? Eu acho que eu já tive alguns gerentes, já vivi outras situações, né? Que você meio que desconsidera realmente a pessoa, o que que o outro está vivendo, né? E é assim como o Rafa trouxe aqui em relação à empatia, é se colocar no lugar do outro, né? Eu acho que a gente vive pouco isso, inclusive em sociedade, em família, né? Então é algo que a gente, para levar para dentro do nosso mundo organizacional, né? Que eu acredito que a gente não desliga o homem corporativo do homem social, né? A gente tem os dois 24 horas por dia, né? Uhum. Então é um exercício que a gente precisa ter, né? E aí você trazendo essa situação ali que o Rafa também exemplificou em relação a gente está num time aqui, né, numa equipe onde eu tenho poucas mulheres na equipe e quase não se dá voz para elas, né, que elas tenham opinião, né, não tem segurança psicológica, talvez, né, isso daí é outro assunto, né, equidade, por exemplo, né, a gente vê muitos jovens, né, entrando no mercado, então, no Brasil, né, que a gente tem essa situação de que passou dos 40, você não presta mais para o mercado, né? Então, assim, eu ainda vejo o mercado tecnológico ainda dando valor a pessoas com mais idade, né? Mais de Uhum. 40, né? Existe aquele equilíbrio, né? Ainda existe um pouco de equilíbrio, né? Temos organizações assim que são mais provável que contratem mais jovens para cargos operacionais, né? Pessoas mais velhas, né, ou mais experientes, né, para cargos mais gerenciais ou mais estratégicos. E aí se tenta, né, o equilíbrio, se tenta aquela postura multigeracional, né, ou a forma de ser diverso, né. Então eu acredito que realmente a gente engatinha, né, porque talvez a gente tinha uma indústria, né, eu acho que uma gestão 1.0, 2.0 ali onde era muito eu não precisava ouvir o outro, né, era só eu chegar, mandar ele fazer e ele fazia, né. E hoje já se tem aquele afã de ser ouvido, né. Então os profissionais, né, de geração, né, da nova geração, a geração Z, agora é a geração alfa, né, que vai surgir aí, né, então são profissionais que vão vir, né, pessoas que vão vir querendo ser ouvidas, né, querendo fazer parte daquilo. Então, já sobe um pouquinho a barra, né, talvez do profissional ali que só apertava o parafuso, né, e assim, talvez cobrem muito mais posturas organizacionais, né, que estejam mais alinhadas ali a dar mais, realmente ser diverso, ser inclusivo, tá? Então eu acho que a gente pode ter um bom futuro, digamos aí, para esse tipo de assunto. Hoje a gente engatinha, mas eu acredito que dê para, né, talvez as nossas futuras gerações salvem corporativamente algumas organizações aí. Eu queria fazer um protesto aqui quando você falou de pessoas mais velhas e falou acima de 40, doeu aqui, velho. Ah, dói para mim todo dia, Rafa. Pô. Achei uma sacanagem isso. Eu ainda não tô nesse grupo, mas eu tô próximo. Você tá beirando aí, Pedrão. Você tá na beirola. Tô perto, tô perto. Mas é verdade, Rafa, e Pedro. Assim, eu tenho vivido, digamos assim, eu tenho me colocado bem no mercado, né, há algum tempo. Eu tô com 48 anos, né? E assim, eu tenho pego alguns papéis mais estratégicos,
né? Então, assim, ainda se vê o cara mais sênior, né, e mais experiente, já é mais colocado para esse tipo de papel, né? Mas assim, eu tenho amigos ali que já passaram dos 50 e tudo mais, que tem essa dificuldade, né? Não dá pra gente. Porque no Brasil, cara, eu não sei, de repente você tá em outra, né, tá em outro país, de repente é uma outra realidade, uma outra cultura. Mas o Brasil é muito preconceituoso, cara, com pessoas que passam de certa idade. Para mercado de trabalho, eu sinto isso, sabe? Ou você é muito inexperiente, ou você é experiente demais, que se fala aqui, né? Então é bem complicado, cara. Vamos lá então, qual que é a nossa solução ou recomendação para quem está ouvindo para suportar, ajudar, mesmo que eu entendo que programas de diversidade, equidade e inclusão, mesmo que não sejam formais dentro da organização, ah, entendo que são atividades que uma pessoa só já pode fazer o seu papel. Para isso, talvez se tornar um vírus positivo na empresa e a coisa pegar. Então, por exemplo, se eu estou recrutando para uma certa função na minha equipe de projetos, e eu vejo lá que eu olho em volta a minha equipe, vamos dizer que ela é bastante homogênea com relação à etnia de todo mundo, à raça, à faixa etária. Um papel que eu posso ter é, por exemplo, buscar alguma coisa é foda, né? Buscar um profissional ou uma profissional de uma etnia diferente, uma raça diferente, um país diferente, uma idade diferente para enriquecer a minha equipe? Que tipo de ações no dia a dia a gente pode tomar para fomentar esse tipo de movimento? Boa, Rafa. Cara, eu acho que é o seguinte, né? Acredito que, como você trouxe, cabe a cada um de nós, né? Não precisa eu ter uma iniciativa, um programa oficial da organização, né? A gente tendo um papel de gestor dentro da organização, a gente pode trazer né? Trazer para dentro da nossa equipe, uma construção de uma equipe diversa, né? Sair do discurso né, da diversidade e trazer para a prática mesmo, né? Tudo Uhum, isso que eu trouxe para vocês aqui em relação à equidade, né? A idade, né? Um profissional um pouco mais experiente, o profissional mais novo, como a gente extrair o melhor desses profissionais, né? E assim, eu até ia trazer isso antes, mas assim, eu acho que vale a pena trazer agora nesse ponto de conclusão, né? A gente percebe dentro do LinkedIn, por exemplo, né? Cara, toda semana você vê ali fotos de encontros de empresas e tudo mais. E se você vai dar uma olhada nas fotos, né, você não vê um degradê. Você não tem uhum, né, você não tem uma mudança de paleta de cores. Eu tenho um grande amigo e mentor, é o Lula Rodrigues, não sei se vocês conhecem, da K21, que ele fala sobre o teste do pescoço, né? Você quer ver como que a sua equipe ou sua organização é diversa, é inclusiva? Vira o seu pescoço para um lado e para outro e vê qual a cor dos seus colegas ou quem são os seus colegas, né? Tem muitas mulheres, tem pessoas diversas ali, de novo ao mais experiente, pessoas pretas, pessoas brancas, né? Pessoas gays, né? Todo tipo de gente ali, né? Como um valor humano, né? Para dentro da organização. Então eu vejo, tá, Rafa, para concluir, a gente vê iniciativas, né, na maioria das vezes capitaneadas ali pelo RH, né, que tem ali suas metas de cotas mesmo, né? Eu tenho que ter tantas pessoas assim assado que preencham tais cargos, né, para eu ter ali um pacto de diversidade, equidade e inclusão, né, para dentro da minha organização. E assim, cara, apesar das cotas, né, de algo oficial, de iniciativas oficiais, eu acho que dá para gente num cargo de liderança ou até mesmo eu como uma pessoa, né, do time operacional, cara, eu vou indicar aquele meu amigo que eu sei que é competente, né, que ele tá ali naquele grupo étnico, grupo de idade, né, mais 50, ele tá ali num grupo de minoria LGBT, tá?
seja qual for o grupo, né, seja qual for a identidade, qual a diversidade daquele grupo, né, parte de todos aqui, tanto em papel de liderança quanto em papel operacional, né, eu acho que uma coisa que eu falo, inclusive, no curso, na disciplina, né, Rafa, em relação a gente ser responsável, fazer parte, né, se sentir parte de alguma coisa, e se eu me sinto parte da minha organização, eu vou, né, realmente indicar as pessoas ali que eu, né, sei que são pessoas competentes e são pessoas que, né, que precisam de uma chance, né, precisam estar ali conseguindo um espaço, né, um espaço que elas são dignas de ocuparem, tá? Então eu vejo que tem que partir da gente, né? A gente precisa, o mundo que a gente quer é a gente que constrói. Perfeito, perfeito. Assina embaixo. Não, não me atrevo nem a comentar nada em cima disso. Eu gosto, já falei isso outras vezes, né, Rafa? Que gosto muito de quando a gente se propõe a navegar em temas que a gente não é tão sênior, talvez, ou não é tão do nosso dia a dia, né? A gente, como você disse no começo do episódio, né? O outro Rafa não está aqui com a gente hoje, mas a gente gosta muito de falar de gerenciamento de projetos e tal, e a gente traz temas do nosso dia a dia para cá e tudo mais. É um pouco dessa parte mais hard, soft skills de gerenciamento de projetos também e tudo mais. Mas existem tantas outras questões que estão envolvidas nesse dia a dia do gerenciamento de projetos, como a diversidade, a equidade, a inclusão, que a gente conversou um pouco aqui hoje, que não são temas que a gente estuda diretamente na matéria do gerenciamento de projetos, né? Mas estão diretamente ali relacionadas com a gestão das pessoas, com o ambiente do projeto, com o ambiente do trabalho, com a construção do time, com a construção do departamento, né? Então são detalhes que complementam toda essa jornada. Então gosto muito quando a gente vem para um episódio como esse de hoje, com um tema que a gente está longe de dominar, está engatinhando também, como o Jorge disse, e eu sou um desses, né, que estou engatinhando. É muito bom a gente ouvir, né, com mais clareza, pontos, definições, visões, experiências. Isso vai complementando a nossa jornada. Então, um grande aprendizado aí para mim hoje participar aí com vocês. Show de bola. Coisa linda. Não, essa área, todo o aspecto da gestão de pessoas, né? Falando em projetos, né? Falando mais na nossa quebrada, na nossa área, aquela figura clássica, né? Manjada já, bem clichêzona do iceberg, né? Que tá os Uhum. hard skills em cima da água, que todo mundo vê, o cronograma, as matrizes de risco, as coisas bonitas, e embaixo da água aquele iceberg gigante que é toda a gestão de conflito, comunicação, empatia, gestão do time. E, cara, a figura do iceberg, na realidade, ela não chega nem perto do que é a realidade, né? Do quanto enriquece, do quanto agrega, do quanto realmente move qualquer iniciativa você fazer uma gestão boa de pessoas. Se as pessoas estão conectadas, se elas se entendem, se respeitam, se tem empatia entre elas para todo mundo se ouvir, agregar, meu, isso é um ambiente perfeito onde a coisa flui com assim uma naturalidade gigante e qualquer conflito se resolve meia conversa no café. Então essa área realmente, na minha opinião também, Pedrão, tenho a mesma admiração que vocês por essa parte da gestão de projetos, gestão de pessoas, e é a área mais rica, na minha opinião, de longe, né, de qualquer iniciativa, qualquer projeto. Quem faz qualquer projeto são as pessoas, né? Então é para elas que a gente tem que olhar. É isso aí. Só para eu não sair daqui totalmente limpo como uma pessoa não preconceituosa, só vou dizer, se for para evitar alguém, evite as pessoas laranjas.
De resto, tá tudo certo. Eu corroboro com você, cara. Evitem os laranjas.